prédio estava ali ao lado, porque o recurso de água era de tal ordem que fez ali uma cratera. Em relação aos números fornecidos pelos SEMAS, os clientes domésticos de Odivelas são 150.000. É um número assombroso. E o número total de trabalhadores dos SEMAS é de 1.050. Isto em lugar dos SEMAS de Loures na sua totalidade. O número de trabalhadores dos SEMAS afetos ao Conselho é apenas de 400. Eu não sei quais são o número de clientes domésticos da totalidade dos serviços municipalidades de Loures, mas o Conselho de Loures também tem muita população. A nossa porcentagem é 40%, de Loures 60%. Pronto, Loures tem 60% dos clientes, nós temos 40%. 62, 38, mas é em casa dos 40, 60. 60%. Portanto, vejam bem, não são 4, 3, 12, é um terço praticamente do... É mais. É mais de um terço. É mais de um terço. Bem, eu lancei aqui, isto são uns pontos para debate, um debate que podemos fazer, não está aqui tudo, não está o preço da água. O preço da água mais caro do país, o Fiel da Figueira da Voz, com 8,75 euros por 5 metros cúbicos de água, e o mais barato é o da Chamusca, onde se pagam 0,75 cêntimos de água pelos mesmos 0,75 cêntimos, não, 75 cêntimos por os mesmos 5 metros cúbicos de água. Obrigado a todos. Depois vamos debater estas questões. Isto foi apenas para vos alertar e chamar a atenção para estes problemas. Muito bem, ficam aqui já alguns números que depois poderão ser analisados no debate que vamos alargar à plateia. De seguida passo a palavra a Jorge Mendes. Jorge Mendes, que ocupou lugar na administração dos serviços municipalizados de água e saneamento de Loures, mas que, ao contrário do que diz o seu presidente Carlos Teixeira, da Câmara Municipal de Loures, nunca representou Odivelas no exercício daquelas funções. Jorge Mendes, que nos poderá esclarecer sobre as negociações entre Odivelas e Loures, porque é que elas abortaram, porque é que nunca chegaram a bom porto ao fim destes 14 anos. Jorge Mendes, que acabou por mexer no assunto e só muitos anos depois é que acabam por fazer aquilo que ele na altura sugeriu. Concorda, Jorge? É verdade. Boa noite a todos. Peço por cumprimentar, agradecer realmente ao movimento o convite que me foi endereçado, porque o bichinho continua cá, não é? Já lá vão 10 anos, mas o bichinho continua cá. Foi extremamente gratificante passar por Loures, passar por serviços municipalizados, não só em termos pessoais, de parte da minha própria cultura geral, mas ao mesmo tempo tentar dignificar aqueles que me convidaram, e a pessoa que me convidou diretamente está presente, o meu amigo Vítor Peixoto, que me empurrou, entre aspas, para aquela alhada na altura. Depois desta primeira introdução, eu queria fazer referência a esta questão relacionada com este debate. Como é óbvio, não estou a criticar este debate, mas tenho que criticar aqueles que já o deveriam ter feito, este não, como é óbvio, mas outros debates sobre este assunto há muito mais tempo. E estou, neste caso, a remeter essa responsabilidade para a Câmara Municipal de Odivelas, que já há 14 anos o deveria ter feito, ou ter começado a informar a população e a debater estas questões com a população de Odivelas. Pedir desculpa também por algumas imprecisões que eu possa eventualmente cometer aqui esta noite, no que diz respeito a alguns números e alguns dados. Como disse há pouco, já lá vão 10 anos e a minha memória já não é o que era há uns anos atrás. E aproveitava a circunstância para, utilizando aqui o meu guião, a minha cábula,
fazer a introdução de alguns elementos identificadores do processo da gestão e distribuição da água, das águas residuais também, onde se envolve uma outra empresa que surgiu, entretanto, exatamente no período que eu estive lá por baixo, a Sintejo, assim como alguns dados e elementos da divisão de resíduos sólidos urbanos. Quero aproveitar também para vos dizer que tinha a meu cargo cerca de 550 trabalhadores, portanto tinha metade da responsabilidade em termos de pessoal dos SEMAS, portanto tinha a divisão dos resíduos sólidos e tinha em simultâneo também a divisão de construção civil. Cerca de 150 trabalhadores na construção civil e 330 nos resíduos sólidos. Depois também irei recordar aqui alguns documentos que trouxe comigo para que ninguém me chamar mais tarde mentiroso, sobre os primeiros passos da integração de Odivelas na gestão dos SEMAS. Falarei, se me permitirem, se for oportuno, sobre o património dos SEMAS e o património atual que os SEMAS têm, que, aliás, que eu até direi que não são os SEMAS que o têm, é a Câmara Municipal de Loures que é proprietária de determinado equipamento, de determinados terrenos que foram adquiridos com dinheiros dos SEMAS. Mais à frente eu desenvolverei com certeza esta situação. Depois falar das instalações e dos serviços prestados, nomeadamente todos os equipamentos que existem em 7 casas. 7 casas é uma zona onde os serviços municipalizados têm vários equipamentos, desde a recolha das viaturas dos resíduos sólidos, passando por uma serralharia com cerca de 2 dezenas de trabalhadores, uma carpintaria, que curiosamente tinha na altura 10 trabalhadores, um era da Câmara de Loures, os outros eram trabalhadores dos SEMAS, e cerca de 90% de tudo o que se fazia na carpintaria era para a Câmara Municipal de Loures. Portanto, os SEMAS muito raramente precisavam de trabalhos de madeira, mas que a carpintaria existia, sendo carpintaria dos SEMAS e a custos dos SEMAS, existia. Depois, muitas mais coisas eu poderei falar sobre estas questões, nomeadamente o laboratório que existe em Loures, que é um dos mais evoluídos da Europa, a construção de um edifício de telemetria, que ainda fui eu que o acompanhei, e que me deu um grande gozo no final, não houve derrapagem em termos orçamental, antes, por contrário, consegui, entre aspas, conseguimos todos, fazer a obra por menos dinheiro, curiosamente, portanto, não houve problemas nesse aspecto e eu poderei explicar porquê. E, infelizmente, é um desabafo que eu faço, já estou a ficar embalado com esta conversa, nem sequer fui convidado para a inauguração. Bom, mas adiante. Depois, quero também salientar, e continuo a verificar, que a maior parte do património está no Concelho de Loures. Neste momento, o património de SEMAS, o grande bolo, é Concelho de Loures ainda. Depois também relembrar, para aqueles mais esquecidos, que no final dos anos 90, início deste século, os grandes investimentos foram feitos do lado de Loures. Estou-me a recordar da autoestrada das águas residuais, chamada Conduta em Alta, que neste momento foi cedida, portanto, à Sintejo. Portanto, toda essa conduta que foi feita desde a Póvoa de Santo Adrião até Bucelas foi um investimento gigantesco que nós, também deste lado, com os nossos 40%, também pagámos na altura. Além da conduta, estou-me a recordar também das hectares. Quem não conhece ali a hectare de Frielos e a de São João da Talha, portanto, um grande investimento que também foi feito e que também foi pago com dinheiros, evidentemente não só dos clientes dos SEMAS, nós, contribuintes, mas também dinheiros que vieram da Comunidade Europeia. Depois, uma curiosidade que eu posso já falar nela, as intervenções efetuadas no ano de 2002, na Estrada Nacional 8, entre a Póvoa de Santo Adrião e Loures, na reparação das tais roturas, eu fiz contas. Fiz contas e cheguei à bonita conclusão que só no ano de 2002, o dinheiro que os serviços municipalizados gastaram na reposição, na reparação das roturas, dava para fazer a conduta toda nova da Póvoa de Santo Adrião até Loures. Estes dados, não fui eu que os inventei, fiz contas, os técnicos, evidentemente, tudo aquilo que estou a dizer, tenho apoio,
naquela altura, tive o apoio dos respectivos técnicos. Depois, também irei muito rapidamente apresentar as conclusões de um estudo feito pela Faculdade de Engenharia do Porto para a Câmara Municipal de Odivelas, no que diz respeito ao modelo de gestão de abastecimento de água e drenagem de águas residuais no Concelho de Odivelas. Este estudo é pedido pela Câmara Municipal de Odivelas. Existem, pelo menos que eu conheça, mais 2 estudos pedidos também pela Câmara Municipal de Loures. Tenho essa documentação toda em meu poder. Não a trouxe porque seria extremamente exaustivo estar aqui a mostrar-vos esses dados todos. Vou só, se me permitirem, ler as conclusões, porque, enfim, é material de trabalho para o debate que possamos depois fazer em seguida. Depois posso-vos dar aqui também, mais a nível de curiosidade, mais alguns números. Portanto, tínhamos, eu quando digo tínhamos, em 2002, 47 viaturas de recolha e lavagem e apoio de resíduos sólidos urbanos. Tínhamos viaturas de lavagem de contentores, eu hoje não as vejo. Curiosamente tínhamos, devemos ter mais neste momento, 20.000 contentores de 1.100 litros e cada circuito, cada caminhão recolhia por noite, em média, 200 contentores. Eu estou a dar estes números porque daqui a pouco irei contar uma história muito engraçada sobre esta questão e que está relacionada também com, passo a expressão, um camarada meu, que por acaso é Presidente da Câmara de Loures, ainda é Presidente da Câmara de Loures, que me dizia várias vezes: Jorge, não pode ser, temos que reduzir os custos nos resíduos sólidos, temos que reduzir os custos nos resíduos sólidos, isto não pode ser, e ele tinha razão, e tem razão, não haja dúvida nenhuma que o tratamento, na altura, 2002, de uma tonelada de lixo custava 100 euros. E o contribuinte, nós, clientes, só pagávamos na casa dos 70 euros. Isso é verdade. A diferença dos 70 para os 100, íamos buscar a água, a tarifa da água. Portanto, atenção com a concessão da água. Não é? O problema não é a água subir só, é que depois vão subir, por consequência, outras áreas dos serviços municipalizados. Portanto, isto é só uma parte. E nessa altura tive, eu não direi a brilhante ideia, porque também não gosto de protagonismos, enfim, gosto de estar no meu cantinho, e em determinada altura propus ao Sr. Presidente da Câmara de Loures que, em vez de recolhermos dia sim, dia não, como eu queria, os resíduos sólidos, propus que recolhêssemos todos os dias. E ele chamou-me, como é óbvio, maluco. Não percebes nada disto, tu és maluco, isto não tem lógica nenhuma. E eu obriguei-o a sentar, senta-te que eu vou-te explicar. E comecei a explicar exatamente o meu raciocínio. Porquê? Porque não estava viciado. Entre aspas, eu até não percebia nada daquilo. Eu ia de fora. E quando comecei a apresentar os meus dados, houve para ali uma lâmpadazinha que se acendeu. Curiosamente, 10 anos depois, eles estão a fazer aquilo que eu tinha proposto. Isso dá-me um gozo no interior muito grande. E o que eu propus foi o seguinte: fazer a recolha todos os dias, não interromper a recolha, fazer como a Carris e a rodoviária trabalham todos os dias. E expliquei porquê. Porque se nós temos 20.000 contentores de 1.100 litros para recolher o lixo, eu perguntei ao meu camarada de partido, Presidente da Câmara de Loures, se ele sabia porque é que tínhamos necessidade de ter 20.000 contentores. Ele respondeu que temos necessidade, porque são necessários. Mas porquê é que são necessários? E são necessários por uma razão muito simples. É que ao sábado nós não recolhemos o lixo. Temos que ter o equipamento em duplicado para o lixo não ficar no chão. Se nós recolhermos todos os dias, passamos só a precisar de 10.000 contentores. E ao precisar de 10.000 contentores, eu que recolho 200 contentores por noite, em média, nos circuitos que os caminhões fazem, eu passo a recolher cerca de 400 contentores. Aliás, os mesmos 200 contentores, mas numa área que antes era ocupada por 400. Não direi 400, mas, enfim, cerca de 90%, porque a distância também era maior. Mas vamos gastar mais combustível.
Pois é verdade, vamos gastar mais combustível, mas também precisamos de menos viaturas. Se temos cerca de meia centena de viaturas, 47 na altura, vamos precisar se calhar só de metade. Portanto, e vamos ter uma outra vantagem, que não tinha sido equacionada, mas que eu tinha pensado nela. Nós tínhamos na altura, não sei se neste momento isso acontece ou não, um número elevado de sinistralidade em relação aos trabalhadores. Porque um trabalhador que tem um ordenado mínimo e que começa a trabalhar às 11 da noite e sai às 6 da manhã, ele durante o dia não está em casa. Com certeza tem outro emprego. Portanto, um part-time era o seu local de trabalho, neste caso os SEMAS. E o que é que acontecia? Não direi todos, como é óbvio, mas alguns deles já apareciam com níveis elevados de álcool às 11 horas da noite. Então caíam. Tínhamos montes de acidentes. Tínhamos um índice muito elevado de acidentes. Se eu entrasse neste rolemã de toda a gente recolher sábados e domingos e folgarem durante a semana, este esquema, infelizmente eu iria, passo a expressão, tramar algumas pessoas, deixava de existir porque eles tinham que recolher de manhã, de tarde e à noite. Tendo em conta também que a maior parte da população, ou grande parte da população que é urbana, queixava-se, e deve-se queixar ainda, que há muito ruído à noite quando é feita a recolha de lixo. Portanto, ao fazermos a recolha durante o dia, esse inconveniente também desaparecia. Pronto. Portanto, isto são pequenos pormenores que eu na altura propus e também não inventei nada. Como às vezes ia passar férias à Espanha e via como é que os espanhóis recolhiam o lixo, eu não andava só de férias, também andava a ver o que os outros faziam, também propus a recolha com um operador só. Portanto, em Pontevedra e em Vigo, por exemplo, o motorista faz tudo. Portanto, a viatura está equipada com um sistema que recolhe o contentor sem ser necessário a ajuda manual. Portanto, os contentores, neste caso, têm a vantagem de ter o dobro da capacidade, 2.400 litros, não têm as chamadas rodinhas, não se deslocam com facilidade. Há a vantagem, nos dias de temporal, os contentores não saírem do local e poupa-se muito dinheiro. Evidentemente que não iria despedir ninguém naquela altura, mas para novas urbanizações que estavam a ser consolidadas na altura, recordo-me aqui a urbanização de Colinas do Cruzeiro e a urbanização que existe também, que foi a Alberiverca que a construiu ali na zona da Etar de Frielas, todas essas zonas novas seriam equipadas com este tipo de material. Não daqueles contentores que toda a gente gostaria de ter à sua porta, os chamados bollocks, portanto são aqueles contentores enterrados na via pública, que, desculpem eu dizer isto, mas foi um grande disparate que os serviços municipalizados fizeram quando os adquiriram, porque fizeram dois disparates. Aquilo não é funcional, não funciona nos países nórdicos de onde vieram para recolher lixo, mas sim para recolher as folhas das árvores nos períodos mais críticos e nunca para recolher lixo. Aquele equipamento é extremamente oneroso, rasga-se com facilidade e não é próprio. Portanto, esse tipo de equipamento foi erradamente colocado no Concelho de Loures e as pessoas habituaram-se a ele, era mais funcional e gostariam muito que aquilo existisse. Mas criou, e cria com certeza, grandes encargos aos serviços municipalizados no que diz respeito à manutenção. No que diz respeito às viaturas, portanto, elas aí estão, depois, ao fim de muitos anos, acabaram por aparecer e, neste momento, a recolha é feita, em vez de ser por uma pessoa, por duas, por um simples inconveniente que eu, na altura, tinha proposto a solução. Era fazer uma parceria com as juntas de freguesia e, no dia e na hora em que o caminhão se deslocasse em determinado bairro, a varrição da junta de freguesia apoiava essa mesma recolha, portanto, porque sempre fica um ou outro saco de lixo no chão e é complicado o motorista sair da cabine e ir apanhar o saco de lixo, e era esse tipo de parceria que eu na altura também propus fazer. E agora, se me permitem, como vos tinha dito,
vou ler aqui um documento de 8 de julho de 1999, onde foi criado um grupo de trabalho com vista à análise das seguintes questões. Implicações legais para os atuais SEMARs em face ao novo município de Odivelas. Portanto, isto é um documento de 99. As diferentes formas de gestão viáveis e as de maior fiabilidade para o futuro dos SEMARs, à luz da nova realidade e medidas a implementar a curto, médio e a longo prazo. Em 28 de julho de 1999, os técnicos referidos reuniram pela primeira vez com os representantes do município de Odivelas. Neste caso, Manuel Vaz, Vítor Jorge, Carlos Budião, Jorge Mendes e Pedro Baltazar. Os representantes de Odivelas manifestaram-se abertos a qualquer tipo de modelo de gestão